de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém? Vamos orar ao Senhor, apresentando o pastor Edivaldo nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai eterno, neste momento, ó Deus, nós queremos apresentar o teu servo, que irá trazer a tua palavra, ó Deus. Senhor, que nesta noite, mais uma vez, Pai, tu possas usá-lo de forma, Senhor, tremenda, como o Senhor tem usado. Meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que irá ser falado nesta noite, nós venhamos, Senhor, guardar nos nossos corações, ó Deus, porque necessitamos, Senhor, de aprender a tua palavra. Eu apresento o pastor Edivaldo nas tuas mãos, para que o Senhor possa usar como instrumento, Senhor. Deus amado, a ser usado ao nosso favor, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, te louvo e te engrandeço nesta noite. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, irmão Socorro, que Deus abençoe também você e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor para a igreja, e o Senhor possa, nesta noite, falar aos nossos corações. E que... Está me ouvindo, Léo? Amém, glória a Deus. Obrigado. Que o Senhor, nesta noite, possa nos dar um espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de revelação, de interpretação, para que nós, nesta noite, possamos reter o conhecimento para as nossas edificações, consolações e exortações. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite grandemente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. Versículo de 1 a 6. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 ao 6. Glórias a Deus. Creio que os irmãos já encontraram. Amém. Glória a Deus. Diz o texto sagrado: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nesta noite, amados irmãos, vamos estudar sobre a idolatria como sendo um ato abominável. Essa semana, eu me deparei num jornal que eu estava lendo, em que tinha um título:
o Brasil carece de ídolos. E esse tema, já de algum tempo, tem me incomodado, porque nós ouvimos, lemos pessoas dizerem, né, a respeito de ídolos como uma coisa normal, como uma coisa já, como diz o outro, impregnado nas veias. E ao ler esse texto, esse título, só passou assim na minha frente, e aquilo ali me tocou muito. E eu orando a Deus, Deus nos encaminhou para que nós dessemos e compartilhássemos com os irmãos alguma coisa a respeito da idolatria. A cada dia, o mundo está se afundando sutilmente por uma prática que sempre for abominável por Deus, que é a idolatria. Quando nós tratamos desse assunto, o que vem à nossa memória é o fato histórico do povo de Israel no Antigo Testamento, no seu relacionamento com Deus. O primeiro episódio que temos com o povo de Deus foi justamente quando Moisés está no monte e quando ele desce, Arão e os demais se corromperam, construindo um bezerro de ouro. Um ato abominável, e que esse ato levou a uma decisão de Deus, mesmo que provisória, de eliminar aquele povo. Isso significa que há ingratidão, que há infidelidade àquele que libertou o povo da escravidão do Egito. Foi o troco ou a recompensa que eles deram a Deus. E hoje não está sendo diferente. A idolatria, ela está de maneira transparente e muitas delas veladas, porque elas não são percebidas pela sua sutileza no mundo e principalmente no meio cristão. Então, quando falamos desse assunto, o que vem-nos na memória é o fato histórico do bezerro de ouro no Antigo Testamento, da corrupção e do envolvimento do povo de Israel com deuses estranhos. Esse pecado é tão terrível que Deus quis eliminar uma nação, praticamente aí de 3 a 4 bilhões de pessoas. De tão terrível é esse pecado da infidelidade e traição a Deus. Será que o Deus lá no Sinai, do bezerro de ouro, o seu princípio, a sua visão em relação a essa abominação mudou? Não. Não mudou porque ele diz que ele é assim e não muda.
A visão que nós cristãos temos de uma maneira geral, quando se trata deste assunto, é que a idolatria é a adoração a outros deuses em detrimento da adoração ao Deus verdadeiro. Este é o tema central da idolatria, que é estritamente religioso, pautados por ídolos, que são relatados pela Bíblia. Tais como bezerro de ouro, Baal, Astarotes, Mamon. Posteriormente, na história, vemos os deuses gregos, que viraram muitos históricos abomináveis, viraram mitos do passado. Agora preste atenção, irmãos. O diabo, ele também modernizou-se quanto aos seus enganos. É aquilo que eu falei para os irmãos. O que é transparente dos ídolos? São imagens de esculturas e que algumas religiões ainda persistem em venerar, em adorar. Essas são as explícitas. E as veladas são enganos que muitas das pessoas não se dão fé. E elas, às vezes, estão idolatrando. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele aborda com muita propriedade este assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 14, diante, ele trabalha alertando o povo de Israel, o povo de Coríntios, quanto à questão da idolatria. Que o grande problema eram os gentios que haviam se convertido ao cristianismo e que ainda frequentavam os templos pagãos. Diz 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, nem a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, estava ainda aqueles novos convertidos, ainda para os templos pagãos, participando daquilo que era sacrificado aos ídolos. Hoje, vemos, às vezes, cristãos, principalmente no 12 de outubro, Cosme e Damião, aqueles doces são consagrados a ídolos. E tem cristãos que participam desta festa. Paulo está dizendo para eles aqui como é que vocês participam da ceia do Senhor e participam daquilo que é consagrado aos demônios. Então, é abominação a Deus. Em Gálatas 5:20, Paulo coloca a idolatria como sendo obra da carne. E ele mesmo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, a parte C diz que a idolatria, aliás, é avareza que é idolatria. Veja os irmãos, e aqui nós vamos começar a tratar da idolatria contemporânea, a idolatria moderna. Aquilo que eu disse para os irmãos, que ela às vezes é velada e as pessoas às vezes não se dão fé de que estão idolatrando. Então, ele está dizendo que a avareza é idolatria. Ou seja, não é uma figura de imagem. A avareza, ela não aparece como a imagem de escultura, mas é uma ação, é uma atitude de amor aos bens materiais, como o dinheiro. Ter dinheiro não é pecado, mas amar o dinheiro é pecado. Tê-lo como meio é lícito, não se pode ter como fim em si mesmo. 1 Timóteo 6,10, a parte A. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a fonte, é aquilo que sustenta todo o mal da humanidade. É o dinheiro. Em Efésios 5:5, Paulo escreve, diz que o avarento, aquele que pratica avareza, não tem herança do reino de Deus. Afinal de contas, o que é idolatria? De uma maneira geral e comum, é a adoração a ídolos que implicam em tudo aquilo que se coloca no lugar do Deus verdadeiro. Significa também culto aos ídolos, deuses estranhos. É uma palavra que vem do grego eidolon, que significa imagem, que dá origem a eido, que significa ver, perceber com os olhos.
E a segunda palavra que complementa a adoração a deuses é a palavra letéia, que significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar, quando se une os dois conceitos, eido mais latreia, significa idolatria. Então, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como algo imaterial, mas real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio, como também personagens humanas que têm os seus seguidores. Como nós já dissemos anteriormente, a idolatria ela vai muito além de esculturas de imagens que são adoradas. Porque quando nós falamos em idolatria, e não está errado, o que vem à nossa mente é aquele conceito que nós temos de contexto bíblico e histórico, que é adoração à imagem. Mas idolatria, ela vai muito mais além. É mais abrangente o conceito de idolatria nesses tempos modernos. Há muitos tipos de ações humanas que podem se tornar um ídolo. E o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Então, quando a pessoa elege um ídolo, aquele culto, aquela honra que a pessoa deveria dar exclusivamente a Deus, porque ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, o ídolo é aquele que subtrai das pessoas humanas aquilo que se deveria dar a Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8, diz o texto sagrado: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então, se é algo que é abominável, que é um pecado terrível, e quando nós vamos para o contexto bíblico histórico do Antigo Testamento, os irmãos podem observar que a ira de Deus contra o povo que elege o ídolo no seu meio, eles sofrem penalidades terríveis. Vemos aí essa penalidade que Deus queria dar ao povo de Israel na construção do bezerro de ouro. Observem que Moisés teve que interceder para que Deus tivesse misericórdia.
há outros episódios, como no caso, na época de Acabe, quando a idolatria em Israel era terrível, com o caso de Astarote, de Baal. O que aconteceu? Deus envia o profeta Isaías e declara 3 anos e meio de sequidão por causa do pecado de idolatria. Será que dá para nós fazermos um paralelo nos dias modernos na questão da idolatria, tanto no mundo e mesmo dentro da igreja? Será que o conceito, o princípio de Deus em relação a este pecado mudou? A justiça de Deus só foi lá no passado? Não, queridos irmãos. Deus continua sendo o mesmo, justo e verdadeiro. Vemos também a punição de Deus quando Deus determinou pelos profetas Isaías e Jeremias na questão da idolatria, em que Deus puniu Israel com 70 anos de cativeiro. Os irmãos estão lembrados? Toda a idolatria, irmãos, tem punição severa por parte de Deus. Será que a terra, nos nossos dias, não está sendo punida por causa da idolatria? É uma pergunta. O conceito de idolatria histórica passa pelo processo também de modificações que são agregadas a elas novas atribuições, advindas das mudanças culturais, socioeconômico e humanista. E quando falamos de humanista, é a respeito do caráter humano. Hoje, irmãos, valorizam-se e se adoram e seguem-se pessoas, ídolos. Hoje se tornou o mundo virtual, o mundo das redes sociais, virou um inferno. Quando se abre alguma coisa para verificar, para ter o conhecimento algum, você vê, aperta o sininho, dá um clique aí, me ajuda, para que eu tenha tantos seguidores. E tem cristão, irmãos, que estão seguindo, fazem parte da idolatria a esses pseudos ídolos. Eu era criança, tinha um hino que tem uma igreja na televisão que sempre canta, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Então, a gente seguia e segue a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, renuncia hoje a seguir homens, a ídolos. Essa é a questão velada que eu falei lá no início. As pessoas não se curvam literalmente, mas se curvam o seu coração
a sua mente a esses ídolos. Em nome de Jesus, eu peço a você, renuncie essa prática. Ela é maligna, ela é diabólica. O diabo engana, irmãos. Então, como eu estava dizendo hoje, valorizam-se e se adoram pessoas, ídolos da música, da política, do esporte, do time de coração. Como exemplos de sucesso, são consideradas ideais de felicidades por aqueles que os veneram. É motivo de felicidade seguir esta prática de idolatria. Traz felicidade, traz alegria. Este tipo de idolatria humanista, contemporânea ou moderna, tem uma coisa no seu núcleo, que é o eu. Eu quero estar feliz. Seguindo aquele ídolo, aquele time de futebol, ou qualquer outra vertente. O eu está no centro. Na idolatria histórica e bíblica, tanto na antiga como na moderna, todas elas são práticas abomináveis aos olhos do Senhor. As pessoas podem não se curvarem, literalmente e fisicamente, diante da imagem de escultura. Mas hoje elas adoram a si próprio. Ou a pessoas, ou as suas ações ou atitudes humanas, que são avarentas, e que satisfazem as obras da carne. Observa que essa idolatria contemporânea tem mais a ver dessa que nós estamos vivendo, daquela que eu falei que era velada, que às vezes se torna despercebidas. São de caráter, mais a ver com o caráter dos seus seguidores do que do curvar diante do seu ídolo. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em sua mente e no seu coração, tornando maior que a fé no Deus verdadeiro, que na pessoa do seu Filho se humilhou e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Dentro do mundo evangélico, dentro das igrejas, esses ídolos transitam com status de artistas. Eu li no UOL hoje ou ontem, não sei, até falei com a minha esposa, uma certa pessoa casou com o título era
fulano casou com um ciclano, o casamento não durou 20 dias. E dizia o texto que ele havia casado com um artista gospel. Grave isso. Artista gospel. É verdade ou mentira? Não, irmãos. Quantas pessoas vão para a esplanada dos ministérios para assistirem shows gospel, porque lá vai se apresentar cantora ou cantor fulano de tal, vai estar lá pregando o cantor, o pregador famoso fulano de tal. Irmãos, essa idolatria humanista do eu, que ocupa o lugar de Deus, a estrela, ali é uma estrela apagada. Trocaram o sol da justiça por uma estrela apagada. E as pessoas estão lá pulando. Deus está naquilo, irmãos? É a pergunta que eu faço, não vou julgar, não. Deus não dá a sua glória a ninguém. Se você for a algum evento em que se diz que é evangélico, é um culto, a pessoa que tem que aparecer ali é Cristo, é Jesus. Quantos de nós temos visto, às vezes em congressos, pessoas que vão para ali pregar, falam mais da sua família. A estrela é a família, a estrela é a pessoa. Não, irmãos. Estão mudando a liturgia e o conteúdo dela, em detrimento da estrela, o popstar que ali está. Quantos você já não ouvimos? Quem é que vai pregar nesse congresso? Às vezes na nossa igreja mesmo. Vamos lavar nossa roupa suja. Quem é que vai pregar? Ah, fulano, eu não vou não. Ah, fulano, ah, eu vou. Quem que vai estar cantando? Fulano. Então, estamos idolatrando, colocando as pessoas no lugar de Deus. Deus não está nisso, irmãos. Vaza, sai fora. Dentro do mundo evangélico, dentro das igrejas, eles transitam como status de artistas, chamado popstar, pregadores que são verdadeiros coaching. Espirituais, mas na verdade são humanistas, como orientadores de autoajuda, de orientação para ser rico, orientando as pessoas de como deve conseguir um emprego. Não sei se os irmãos já observaram na televisão, as pessoas dizem: onde você foi curado? Eu fui curado na igreja X. Estão trocando aquele que cura pelo nome da igreja. Os colocam: eu sou a igreja X. Aí põe aquele artista, põe aquele popstar da televisão, do mundo do esporte, do mundo da política, dizendo: eu sou da igreja X. Aonde você foi curado? Não pergunta quem curou. Coloca o nome da denominação. E ainda tem aqueles que colocam a placa da igreja, coloca a fotografia dele e da mulher dele. Ainda tem essa coragem de colocar a fotografia.
Quem tem que aparecer na sua identidade, irmãos, é Cristo. É Ele que tem que aparecer em detrimento de nós. Os coaching espirituais, que são humanistas, como orientadores de autoajuda para desenvolvimento pessoal, outros como animadores de auditório, usam metodologias espúrias para animar auditório, pulam na carne, salteiam, saltitando, pulando, rodopiando, verdadeiros animadores carnais. Estes são ídolos mercantilistas do Evangelho, que arrastam multidões de idólatras. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aos mercadores, aos mercantilistas, que antes de pregar, quantas vezes já ouvi, quantos membros tem a sua igreja? Eu só vou se vocês me derem tanto. Cadê aquele versículo que diz, de graça receber, de graça dar? Estamos vivendo esses últimos dias, essa modernidade de idolatria no nosso meio, irmãos, dentro das nossas igrejas. Por último, a do ídolo eu tem feito com que Deus esteja sendo deixado de lado, com uma série de desculpas. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nós estamos vivendo a idolatria do egocentrismo. E cada desculpas esfarrapadas, sem nexo, que até o ímpio tem vergonha de ouvir. Às vezes a gente ouve e fica calado. Não é porque nós concordamos, não. É para que não haja confusão, ou divisão, ou preconceito, ou alguma coisa nesse nível. E sempre eu estou trabalhando demais, estou sempre cansado, não tenho tempo. É essa a desculpa esfarrapada. Outros dizem, eu tenho que assistir, eu estou seguindo uma novela. Pode ser até a novela gospel de Abraão, que está passando por aí. Seja de qual for, meu irmão. Se você tem compromisso com Deus, o compromisso é a obra de Deus. É aquilo que Deus tem com você. Se você tiver tempo, assista. Se não tiver, vá para a Bíblia ler. Que ali está a história de Abraão todinha. Ali você pode engolir até coisas inseridas que estão fora do contexto bíblico. É por isso que eu não estou condenando, não, irmãos. Quem quiser assistir, assista, é bom. Mas eu me privo de não assistir, porque ali pode ter conceitos fora do contexto bíblico, e que às vezes eu estou no púlpito, eu estou pregando, e às vezes eu posso contextualizar com alguma coisa que eu ouvi e vi na televisão. Por isso eu fico com o contexto bíblico literal, porque esse pode me orientar bem melhor. Não estou condenando, não, irmão. Se você estiver assistindo,
ter tempo, só não pode você substituir por aquilo que Deus tem com você. Uma novela, uma programação de TV, ou mesmo uma partida de futebol, quantas pessoas não vou ao culto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo na obra de Deus, porque meu time vai jogar. O seu Deus está sendo trocado por este Deus, o futebol, ou a novela, ou seja lá qual programação for. Às vezes, não estou falando que você não tenha uma programação, uma atividade, um compromisso. Se você não puder compatibilizar, irmãos, amém. Mas se você puder, que compatibilize com as coisas do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para tudo. E nós precisamos administrar e racionalizar esse tempo e essas atividades que são inerentes a nós cristãos. Quanto a essas programações que tomam o primeiro lugar em detrimento de Deus, se torna a nossa idolatria. Vou ler aqui para os irmãos Lucas, capítulo 14, versículo 17 a 20. Lucas 14, 17 a 20. É a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Aí vem aquilo que eu chamo de desculpas esfarrapadas. Explica, mas não se justifica. Vinde que já tudo está preparado. E toda uma começaram a excusar-se e disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. Então, queridos irmãos, vemos que as pessoas trocam muitas das vezes a ceia, o banquete da casa do Senhor, e o banquete pode ser a ceia, literalmente a ceia servida, mas o banquete pode ser isso que nós estamos aqui nesta noite, nos banqueteando, nos alimentando, porque o Senhor disse na sua palavra que a sua palavra é mais doce do que o mel. Além de alimentar, a palavra também é uma sobremesa, porque o mel é uma sobremesa. Então, Timóteo, Paulo escrevendo ao 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ele diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres, do eu quero ser feliz, do que amigos de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4, a parte A, diz o apóstolo Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo
é inimizade contra Deus? O que é que nós, irmãos, estamos amando mais, em detrimento do amor que nós temos para com o nosso Deus? Para concluir, precisamos lembrar que, como povo de Deus, no tempo e do contexto atual, corremos o mesmo perigo de Israel, de desobedecermos a palavra introduzida nas nossas vidas e nos nossos cultos. Práticas abomináveis, como se fosse aceitável ao Senhor. A idolatria entrou sorrateiramente, melhor dizendo, progressivamente, no passado, até se tornar uma forma corrompida do nosso culto. Hoje, algumas das coisas estranhas entrando e corrompendo o fundamento da pureza bíblica doutrinária. Queridos, precisamos estar atentos aos bezerros de ouro, a fogos estranhos, impiedosos, que sutilmente entram no nosso meio. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade. Sabemos, ó Deus, que a idolatria é um ato abominável. Se apresenta de forma clara, evidente, mas também de forma velada. Por isso, nesta noite, eu intercedo por nós, em nome de Jesus, para que para que o Senhor nos livre dessa prática abominável. Porque, Senhor Deus, Tu és um Deus puro, santo, imutável, e a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa fidelidade, seja para o Senhor algo que nós temos de relevante para nós podermos prosseguir na nossa caminhada. Dai-nos força, dai-nos graça, para que nós possamos não trocar o Senhor em detrimento de outros deuses. Abençoa a tua igreja, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e uma boa noite. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Mais uma vez, saudar a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Edivaldo, por mais um ensinamento maravilhoso. Em nome de Jesus, louvado e exaltado seja nosso Senhor. Amém. Os avisos. Segundas, quartas e sextas temos consagração. A consagração voltou a ser presencial na igreja, com todas as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus, e com higienização, né, utilização de máscara, álcool em gel e distanciamento. Amém? Glória a Deus. Os cultos de ensino, como hoje, e domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e também às 19 horas teremos culto de varões, esses continuam online até segunda ordem. Amém? Glória a Deus. Esses continuam online. Pedidos de oração, vamos continuar orando pela família do irmão Gidésio, orando também pela família da irmã Nara, né, por todos aqueles que perderam um parente, um ente querido, por todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, por todos aqueles que estão num leito de hospital nesse momento, carecendo das nossas orações, né, que estejamos orando por todos eles. Amém?
Louvado e exaltado. Pois não? Eu peço oração, formar aqui para a igreja, pastor Divaldo. Quinta-feira eu estou fazendo uma viagem aqui para o Goiás, estou me presenteando aí com o meu aniversário, bem? Peço oração pela viagem, pela ida e volta. Domingo nós estamos retornando. E também continua na campanha, viu? Deixa eu na campanha lá, viu? Quinta-feira, né? Tá bom? Então, meu aviso é esse, meu recado. Amém, glória a Deus. Estaremos orando também por esse pedido aí do irmão Sérgio, amém, por todos aqueles que estiverem viajando, né? Glória a Deus. Aleluia. Peço ao irmão Carlos Jean que faça oração, né, por esses pedidos aí. Amém? Encerrando o culto em nome de Jesus. Ô, irmão Léo. Pois não, pastor. Vamos orar pelo mesmo passado, pelo aniversário do pastor Ivanildo e também, para a gente não esquecer, pelo o pastor Sérgio está aniversariando agora. Né? Então, vamos orar pelos dois aniversários. Já pedi perdão para eles, nos redimimos, né? Devido à situação que todos sabem. Nós nos perdemos, mas que Deus nos perdoe. Amém? Amém, glória a Deus. Irmão Carlos Jean. A paz do Senhor para os irmãos, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da tua presença, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor fez nesta noite, por esse culto maravilhoso, na tua presença, Pai. Usar o teu servo nesta noite para trazer essa palavra maravilhosa, que todos necessitavam de ouvir, Pai, essa palavra, em nome de Jesus. Agora eu te peço, em nome de Jesus, tome em tuas mãos, Senhor, aqueles que estão viajando, Pai, o irmão Sérgio e todos aqueles que estão viajando, Senhor. Livre de acidente, incidente, Senhor, em nome de Jesus, na estrada, na sua estadia, onde vai estar, Senhor, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos também aqueles que estão, Pai, enfermos, restaura a saúde de cada um deles, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Pai, que perdeu um ente querido, que o Senhor venha abençoar cada um deles, venha dar o conforto às famílias, em nome de Jesus. Aqueles que estão aniversariando, Senhor, principalmente o irmão Sérgio, o irmão Ivanildo, Senhor, tome em tuas mãos, dá muitos anos de vida na tua presença, em nome de Jesus, realiza os seus sonhos, seus desejos, em nome de Jesus. É que eu te agradeço, Pai, e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Carlos Jean. Que Deus continue a abençoar o irmão e toda a sua família, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pastor Divaldo. Ok, eu quero agradecer pelas orações dos irmãos, um pedido que eu fiz para o irmão Darcy, pai da minha cunhada. Hoje ele teve alta, depois de 40 dias no hospital, saiu da Covid, Deus curou ele. Então, quero agradecer a Deus e aos irmãos que também colaboraram na intercessão da oração a este servo de Deus. Muito obrigado a todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. E todos digam amém. Vamos dizer parabéns, aniversariantes. Parabéns, aniversariantes. Amém, obrigado.